Olá, amigucho, seja bem-vindo ao nosso canal. Se não for inscrito, inscreva-se e não esqueça de curtir e compartilhar as nossas historinhas. Hoje vamos falar sobre a historinha da Chapeuzinho Verde. Não é só Chapeuzinho Vermelho que tem não. E vamos lá. Era uma vez uma menina chamada Joana. Ela era muito conhecida e seu apelido era Chapeuzinho Verde. E o porquê desse nome? Porque ela só conseguia usar roupas verdes. Ela não gostava de usar roupas de outra cor. Não adiantava nem levá-la para comprar ou dar de presente. Não tinha jeito. Suas roupas eram sempre verdes, verdinhos como as folhas da árvore. O Chapeuzinho Verde possuía lindos e longos cabelos de cor loiro, assim como era o da sua avó quando era jovem. Mas agora, com a idade, já não se encontravam tão loiros assim, né? Já estavam grisalhos, mas ainda admirava a todos. A avó dela, uma pessoa muito alegre e muito sorridente. Sempre que sobrava um tempo, ela brincava muito com seus amigos. E sua brincadeira preferida era brincar de roda. E tem mais, não era só de brincar que ela gostava não, ela adorava cozinhar. Sempre que tinha um tempinho, ela fazia doces deliciosos. A avó dela adora doces e o doce preferido da avó dela era a torta de morango, feita com morangos bem frescos, vermelhos e suculentos. Chapeuzinho Verde sempre gostou de ver o pôr do sol. Quando o dia ia chegando de tardezinha, ela corria para as montanhas. Adorava ver aquele céu trocando de cor e os pássaros coloridos voando bem próximo às nuvens. E ela não ia sozinha não. Ela sempre levava sua companheira, uma cachorrinha chamada de Mel. Mel tinha umas pintinhas meio marrom, meio preta, bem lindinha e bem pomposa. Chapeuzinho Verde sempre ia ao centro da cidade para poder resolver algumas coisinhas para sua avó. Já que sua avó, era uma senhorinha, ela ia para a avó ficar descansando. Então, um dia, ela passou em frente a uma loja que tinha na vitrine um vestido vermelho maravilhoso e ela ficou olhando hipnotizada, pensando se deveria ou não comprar aquele vestido, já que ela não gostava de outras cores, só gostava de tons de verde. Mas enfim, será que ela conseguiu vencer isso de trocar de cor? Vamos ver no próximo capítulo. Pois é, e não é que ela resolveu trocar de cor? Agora eu sei realmente de onde vem a história da Chapeuzinho Vermelho. Então é de uma menina que gostava muito de verde, mas que resolveu mudar de cor e fez muito bem. Ela está ótima de vermelho. Quando seus amigos viram que ela não estava de verde e que estava de vermelho, todos eles ficaram muito animados, já que todos eles usavam roupa colorida, só faltava ela. E agora estavam todos felizes e ela mais ainda, porque agora não só vermelho, ela também vestiria outras cores. Chapeuzinho Vermelho. Perto do bosque vivia uma menina, bonita e alegre, muito querida por todos. Era chamada de Chapeuzinho Vermelho, porque usava sempre uma capinha vermelha, feita por sua mãe. Filhinha, a vovó está doente. Leve para ela esta cesta com queijo, bolo e um pote de mel. Mas tome cuidado, não atravesse o bosque, nem fale com estranhos, disse a mãe. Chapeuzinho vestiu sua capa e se despediu da mãe. No meio do caminho, resolveu atravessar o bosque para chegar mais rápido. Ia feliz cumprimentando todos os animais que encontrava. De repente, um lobo surgiu por detrás de uma árvore, mas Chapeuzinho não se assustava facilmente e cumprimentou. Bom dia, senhor lobo. Aonde vai, Chapeuzinho? Vou visitar minha vovozinha, que está doente. E o que leva nessa cesta? Queijo, bolo e um pote de mel. E sua vovozinha mora muito longe? Não, logo ali do outro lado do bosque. Adeus, senhor lobo, pois estou com pressa. O lobo saiu correndo. Logo depois chegou à casa da vovó e bateu a porta. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina.
A vovó abriu a porta, confiante. O lobo entrou e devorou-a numa dentada. Depois vestiu sua touca e deitou-se na cama. Quando o Chapeuzinho chegou, estranhou que a porta estivesse aberta. Vovozinha, sou eu. Dirigiu-se ao quarto da vovó e aproximou-se da cama. Que orelhas grandes você tem, vovozinha? São para ouvi-la melhor, respondeu o lobo. Vovozinha, que olhos tão grandes? São para vê-la melhor. Mas vovó, e esses dentes enormes são para comer você, rugiu o lobo, saltando sobre a menina e devorando uma só cabeça. Existia uma família que tinha 3 porquinhos, sendo 2 meninos e uma menina. Esses porquinhos já não estavam ajudando muito em casa, fazia mais bagunça do que limpeza. E seus pais resolveram dar um dinheiro a cada um, para que construísse sua própria casa e lá eles poderiam fazer o que bem quisesse. Se quisesse deixar a casa suja, deixava. Se quisesse limpar, limpava, já que a casa ia ser de cada um deles. Júnior, dos 3 irmãos, era o porquinho mais relaxado. Ele gostava mesmo de ficar ouvindo suas músicas, jogar videogame, não esquentava muito com as coisas não. Então, para ele queria uma casa que ficasse pronto muito rápido. Que ele já entrava, já ia ficar deitado ouvindo as músicas dele, não ia ter muito trabalho. Então, ele construiu uma casa de palha. Todo mundo avisou para ele que uma casa de palha poderia ser destruída muito fácil, né? Porque palha é um material bem simples. Mas o que ele queria era praticidade, era rapidez, então ele não estava esquentando com isso. Então, ele construiu sua casa de palha. Leandra era a porquinha da família, né? Só tinha ela de menina. Ela era um pouco mais preocupada que o Júnior, mas não era muita coisa não. Ela também estava afim de uma coisa mais rápida, para ela poder se divertir com as amigas dela, né? Poder jogar os jogos dela online. Então ela construiu uma casa de madeira. Ela também foi avisada que madeira não era tão forte, que ela deveria construir uma casa de tijolo, mas uma casa de tijolo ia demorar muito e ela já não queria perder tempo. Arthur era o porquinho mais dedicado, gostava muito de estudar e era com isso que ele gastava o seu tempo. Então ele gostava de fazer as coisas com bastante calma, bastante tranquilidade, porque ele sabia que o que importava mesmo era o resultado. Então ele não teve dúvida na hora de construir a casa. Construiu uma casa de tijolos, que era um material bem forte, que ele sabia que não ia destruir tão rápido. Então foi com isso que ele construiu a casa dele. Demorou mais do que a dos irmãos, mas porém vai ficar muito mais tempo em pé. Certo dia, começaram a ter boatos de que um lobo muito mau estava rondando naquela floresta onde eles moravam. Eles até ficaram um tanto com medo, mas não acreditavam, né? Principalmente os 2 irmãos, o Júnior e a Leandra, que não esquentavam muito com as coisas, não acreditou muito não. Só tomou aquele impacto ali inicial e suas vidas continuaram. Mas chegou o dia que o lobo foi até a casa do Júnior, aquela casa de palha, e como já se esperava, ele chamou: abre a porta, eu quero entrar para falar com você. Mas Júnior já sabia que aquele lobo era malvado e queria comê-lo. Então ele falou: seu lobo, eu não vou abrir. Ele falou: não tem problema, se você não vai abrir, eu vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar. E não teve jeito, ele soprou aquela palha saiu voando. A palha, que era em formato de casa, virou só um monte de palha de novo. E Júnior saiu correndo para a casa da sua irmã Leandra, que era uma casa de madeira, e ele achou que seria bem mais seguro ficar lá. O lobo correu atrás do Júnior, mas Júnior conseguiu entrar na casa da sua irmã Leandra. E o lobo novamente falou: abra a porta, eu só quero conversar. Mas Leandra também sabia o que estava acontecendo e não abriu. E novamente ele disse: eu vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar. E não teve jeito. Ele teve que assoprar um pouco mais, já que a casa era de madeira,
mas a casa acabou virando novamente uma pilha de madeiras e mais nada. E Júnior e Leandra correram bastante para chegar antes do lobo na casa de Arthur, que era a casa que era de tijolo. E o lobo correu até que chegou à casa que era de tijolos, e onde os 3 irmãos estavam reunidos. E ele novamente pediu que a porta fosse aberta, mas ninguém abriu a porta para ele, até porque estava todo mundo com muito medo, porque ele já tinha derrubado 2 casas, então ele já provou que era muito forte. Ainda assim, ele assoprou a casa de tijolo, assoprou muito forte, e acabou ficando muito cansado. Teve até que descansar um pouco e começar a pensar em como ia conseguir entrar naquela casa, porque ele viu que soprando ele não ia conseguir. Após descansar, o lobo teve uma nova ideia. Ele colocou uma escada próximo à casa e entrou pela chaminé, mas ele não sabia que tinha uma surpresa aguardando ele, e não era uma surpresa boa não. Quando o lobo entrou pela chaminé, tinha uma vasilha com bastante água quente já aguardando por ele. E ele desceu e acabou queimando seu bumbum e saiu correndo, gritando: ai, 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 tá queimando, tá queimando, tá queimando. E acabou indo embora, sumiu daquela floresta e nunca mais incomodou os irmãos. Os irmãos riram bastante daquela situação, de ver o lobo correndo com seu bumbum queimado. E eles também aprenderam a lição de que devem fazer as coisas com calma, não devem ser tão impacientes e ansiosos, e resolveram morar juntos naquela casa, que era uma casa bem forte e o protegeria de muitas coisas.